глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Bom, este relato aconteceu no ano de 1989, com o meu avô, chamado Manuel. Ele morava na roça. Era uma pessoa que não acreditava no sobrenatural. O meu avô era um homem que gostava muito de caçar. Certo dia, ele foi até uma venda perto da sua casa comprar munição para a sua espingarda, pois ele planejava caçar à noite. Ao sair da venda, havia um bêbado lá fora, que lhe pediu uns trocados. O meu avô disse para o bêbado para ele tomar vergonha na cara e ir trabalhar, para ter o seu próprio dinheiro. O bêbado logo se levantou e disse: "Então eu vou pedir a sua filha." O bêbado disse isso com muito ódio, tentando provocar o meu avô. E o meu avô, com muita raiva do bêbado por ter colocado o nome da sua filha no meio da confusão, o meu avô se virou e deu um soco na cara do bêbado, que se enfureceu e prometeu se vingar. O meu avô, chegando em casa, já com as munições da espingarda, ele recarregou a arma para caçar tatus que havia na região. E quando era por volta das 18 horas da noite, o meu avô se adentrou na mata. Ele logo preparou as armadilhas para os tatus. E com a sua espingarda, ele foi caçar veados longe das armadilhas. Um tempo depois, o meu avô de tocaia ouviu ao seu redor galhos se quebrando, como se alguém estivesse andando por ali. Ele logo pensou que podia ser um veado, mas para sua surpresa, era algo muito pior. O que ele viu era uma criatura que surgiu no meio do mato. Parecia ser um cachorro, só que muito feio e enorme. Estava um pouco escuro e ele não pôde ver muito bem. Mas aquela coisa parecia ser o próprio demônio. E foi aí que a coisa se pôs de pé e veio para cima do meu avô. O meu avô logo pegou a sua espingarda e deu na criatura um tiro no peito. Mas a criatura não se abalou e logo veio com tudo para cima do meu avô. A criatura, com muita fúria, tombou com tudo no meu avô, o lançando para longe dali. Aquela coisa deu um uivo amedrontador. E o meu avô, como de costume, tinha uma faca em sua cintura. Ele ainda estava meio atordoado por causa da queda. E logo que recobrou a consciência, ele pegou a sua faca e se fingiu de morto, para a criatura vir até ele. A criatura chegou de mansinho e ficou em pé cheirando o ar, para encontrar o meu avô. E assim que a criatura chegou até ele, o meu avô aproveitou a chance e deu uma facada na criatura, que uivou de dor. E atacou meu avô com mordidas nas suas pernas. O meu avô, sem saber o que fazer para sair daquele filme de terror, ele lembrou que a sua mãe dizia que se alguma vez ele se encontrar com um lobisomem,
era para ele dizer assim: passa na minha casa amanhã, que te dou sal. Imediatamente, a criatura saiu de cima do meu avô e foi embora. O meu avô, cheio de arranhões pelo corpo, foi para sua casa com a espingarda. E chegando lá, ele contou o acontecido para sua esposa, que é a minha avó. Ele deduziu que aquele lobisomem era o bêbado da venda, que foi achado morto com um tiro bem no meio do peito. O mesmo lugar onde o meu avô tinha atirado no lobisomem, na noite passada. Essa história ficou só para o meu avô e a minha avó, que mais tarde contaram aos meus pais, que me contaram. Boa noite. Um dia desses, estava voltando para casa. Como não tenho carro, eu pego o ônibus. O ônibus me deixa na avenida. E de lá, eu tenho que andar um pouco até chegar em casa. São cerca de 7 quarteirões. Já fazia tempo que os poucos postes que tem na minha rua estavam com as lâmpadas queimadas. E isso era o que deixava a rua muito escura. A única iluminação eram as luzes fracas das casas iluminando um pouco a área. Mas eu nunca tive medo de andar por lá. A vizinhança era pacata e segura. Nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar metade do caminho para a minha casa, eu passei por uma rua que só tem um poste. Eu não sei o que esse poste tem, mas a luz está sempre fraca e quase não ilumina a rua. Quando eu estava passando pela rua, eu vi uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e estava indo embora. E foi quando eu notei que os garotos não estavam brincando, e sim maltratando o cachorro, jogando pedras e chutando ele. Essa molecada não respeita nada hoje em dia. Eu pensei comigo mesmo: vou lá resolver isso. Enquanto me aproximava deles, eu dei um grito: ei, parem com isso! Deixem um cachorro em paz! Então, os 3 garotos que estavam lá pararam o que estava fazendo e olharam para mim. E eu disse: vocês 3, parem com isso. Isso é uma covardia. E se vocês continuarem, eu vou aí e acabo com vocês. Enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que eu não pude ouvir. Eu estava com muita raiva e preparado para xingar os garotos. E foi quando o cachorro aproveitou que a atenção dos garotos não estava mais nele e aproveitou para sair correndo. E quando o cachorro correu, ele ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de garagem de uma das casas que tinha lá do lado. E quando a luz acendeu, o meu coração parou. O que parecia ser 3 garotos eram 3 criaturas humanoides, com peles vermelhas e escuras, quase negras. Estavam com roupas muito velhas, que pareciam trapos. Aquelas criaturas não tinham mais do que 1,20 m de altura, e eram muito magras e feias, e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E aquelas coisas tinham pequenos chifres negros. Quando eu vi aqueles bichos na rua a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa,
e os outros dois responderam algo. Eu não consegui entender nada, mas a voz deles era algo assustador. Era uma voz muito grave e profunda. Era muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante. Porém, saindo de criaturas que pareciam crianças. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos, naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. Depois de 2 quarteirões, eles pararam de me perseguir. E assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro, tentando fingir que não estava nervoso, para os meus pais não se preocuparem com nada. E também porque eu sei que aquilo não era uma coisa que dava para ser explicada facilmente. Eu acabei mudando a rota que faço para voltar para casa. Mas já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite. E nunca mais vi aqueles pequenos diabinhos. Eu não sei por que estavam lá, ou por que estavam maltratando o cachorro. E é algo que eu nunca vou saber. Eu nunca mais vi aquele cachorro também. Espero que os diabinhos não tenham ido atrás do cachorro, depois de me botarem para correr. Boa noite.